Olá, segunda série, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para os nossos exercícios da apostila, tá? Começamos nosso conteúdo novo de espelhos esféricos. Vocês já fizeram uma tabelinha lá sobre as características das imagens dos espelhos e agora nós vamos para a nossa apostila. Então, peguem a apostila lá na página 38 e vamos resolver os exercícios. O exercício número 1, gente, fala a respeito das propriedades do raio luminoso, tá? Então, lembram lá que nós temos 4 propriedades. E aqui nós vamos desenhar essas propriedades, tá? Então, na letra A, vocês têm aqui, gente, um raio que ele incide aqui, ó, paralelamente ao eixo principal do espelho, tá? Então, lá na nossa apostila, se nós formos procurar qual que é a propriedade do raio que incide paralelo? O raio que incide paralelamente ao eixo principal do espelho, ele reflete passando pelo foco, tá? Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis de vocês, uma régua, e vocês vão desenhar o raio refletido, tá? Então, vocês têm o raio incidente, que é o raio que está entrando no espelho. Vocês vão desenhar aqui o raio que sai, tá? Então, ó, todo raio que entra paralelo reflete pelo foco. Então, vocês vão desenhar uma linha saindo do espelho, passando exatamente aqui em cima do foco, tá? E o nosso desenho vai ficar assim, tá? Podem fazer uma flechinha se vocês quiserem, né? Porque o raio é representado por uma seta, né? O raio de luz. Aqui eu vou deixar só a linha vermelha, tá? E daí nós vamos explicar aqui, ó. Vamos escrever a propriedade. Vocês precisam responder lá na apostila. Então, qual que é essa primeira propriedade nossa aqui, ó? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete através do foco, tá? Então, o raio que incide paralelo sai pelo foco. Agora, nós vamos aqui para da nossa segunda propriedade, tá, gente? Então, a nossa segunda propriedade, o raio aqui de luz, ele está incidindo no vértice, tá? Então, todo raio que incide no vértice reflete simetricamente, tá? Então, vocês vão desenhar um raio saindo aqui, ó, simétrico, tá? Simétrico ao raio que entrou. Conta lá a quantidade de quadradinhos. Por exemplo, aqui, ó, o raio está exatamente a 4 quadradinhos de altura nesse ponto, tá vendo? Então, ele tem que estar 4 quadradinhos para baixo aqui também. Vocês vão desenhar um raio refletido saindo. Então, ó, entra pelo vértice e reflete simetricamente. E nós vamos escrever aqui embaixo a propriedade, tá? Então, todo raio que incide através do vértice reflete simetricamente, tá? Essa é a segunda propriedade. Agora vamos lá para a letra C. Na letra C, o nosso raio está incidindo através do foco, tá? Então, lembrando lá, qual que é a regrinha? Todo raio que incide através do foco reflete paralelo, tá? É o contrário da primeira propriedade lá, né? O raio que entra paralelo sai pelo foco, o que entra pelo foco sai paralelo, tá? Então, vocês só vão desenhar aqui o raio de luz saindo retinho, tá? Desenha lá com uma régua. E vamos completar a propriedade aqui embaixo. Todo raio de luz que incide através do foco reflete paralelo ao eixo principal. Tá? Essa é a nossa terceira propriedade a ser representada aqui na apostila. E a nossa quarta propriedade, gente,
é o raio que incide através do centro de curvatura, reflete sobre o centro de curvatura. Então, é a mesma linha, tá? A mesma linha que entra é a mesma linha que sai. Vocês já têm lá a linha vermelha, né, do raio que está entrando. Vocês podem só desenhar a flechinha correspondente aqui como se ele também estivesse saindo, porque ele entra e sai exatamente pela mesma posição, tá? Pelo mesmo ponto. E daí nós só vamos completar lá a nossa propriedade, que todo raio que incide pelo centro de curvatura reflete através do centro de curvatura, tá? E assim nós finalizamos nosso exercício número 1, tá? Com os desenhos das nossas 4 propriedades. Nós vamos fazer aqui também, gente, finalizamos não, nós ainda temos as letras E e F, né? Vamos dar continuidade aqui. Aqui na nossa letra E, gente, nós temos também um raio que está incidindo paralelo ao eixo principal, tá vendo? Mas aqui agora nós temos um espelho convexo, tá? Que os elementos do espelho ficam para trás do espelho. Então, como que vai ficar esse nosso raio que sai aqui, ó? Lembram que o nosso raio, ele vai sair aqui na direção do foco, tá? Ó, ele entra paralelo e ele sai na direção do foco. Aí, na verdade, ó, aqui para trás, ele é uma linha, aqui para trás, ele é uma linha pontilhada, tá? Porque é só pra gente pegar a direção do foco. Então, vocês fazem aqui uma linha pontilhada para trás do espelho e aqui, a partir do espelho, vocês fazem uma linha reta para lá na frente, tá? Então, para o espelho convexo, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete na direção do foco. Ele não pode passar através do foco, né? Porque o foco está para trás do espelho. Então, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete na direção do foco, tá? E aqui, na nossa letra F, o raio ele está incidindo na direção do foco, tá vendo? Então, como que ele vai sair? Todo raio que entra pelo foco sai paralelo, tá? Então, vocês vão vir aqui no espelho e fazer o raio refletindo pro lado de cá, retinho paralelo. Tá? Desenha lá o raio saindo retinho pro lado de cá. E daí vamos completar lá a nossa propriedade do espelho convexo, né? A nossa propriedade do espelho convexo diz que todo raio que incide na direção do foco reflete paralelamente ao eixo principal. Tá? E agora sim nós finalizamos o nosso exercício número 1. Nós vamos fazer também, gente, o nosso exercício número 2 dessa página, tá? Vamos voltar aqui para o nosso exercício número 2, porque ele é um exercício teórico, tá? Nós vamos fazer também. A partir do exercício 3, são exercícios de cálculo que nós vamos deixar para a próxima aula, porque nós ainda não entramos na parte das fórmulas de espelhos, né? Nós estamos ainda só nas características das imagens. Mas o exercício 2 eu vou fazer junto com vocês. Então, vamos lá, gente. Para cada uma das afirmações, assinale V ou F. Então, apenas imagens reais são projetáveis sobre um anteparo? É verdade, gente. Imagem projetada é sempre real, tá? Então, sempre que falar que uma imagem foi projetada, vocês já sabem que ela é real, tá? Verdadeira, primeira afirmativa. A segunda, somente espelhos côncavos fornecem imagens projetáveis? Se as imagens projetáveis têm que ser reais, gente, é verdadeira, porque somente o espelho côncavo dá a imagem real, tá?
o espelho convexo só dá a imagem virtual. E o espelho côncavo, na verdade, tanto faz. Ele forma tanto imagem real quanto virtual, dependendo da posição do objeto. Mas o convexo é só imagem virtual. Então, somente espelhos côncavos fornecem imagens projetáveis, porque elas são reais. Só o espelho côncavo forma imagem real, tá? Agora a letra C. Os espelhos convexos permitem aumentar o campo visual? Verdadeiro, gente. O espelho convexo, como ele reduz o tamanho da imagem, ele amplia o campo visual. A gente consegue enxergar um espaço maior através do espelho. Mas, consequentemente, ele dá uma sensação de que o objeto está mais longe da gente, quando na verdade não está. Já aconteceu de vocês olharem pelo espelho retrovisor lateral do carro e parecer que o carro de trás está bem longe de vocês, e quando vocês olham pelo espelho retrovisor de dentro do carro, vocês percebem que o carro está bem mais próximo? Né? Porque o espelho convexo, como ele diminui as imagens, ele amplia o campo visual, mas parece que o objeto está mais longe do que ele realmente está, tá? Agora a letra D. Ao aproximarmos um objeto real de um espelho côncavo, a sua imagem real conjugada aumenta? Verdadeiro, gente. Lembram lá que o espelho, ele forma a imagem virtual, real, invertida e menor. Aí eu aproximo um pouquinho, ela fica real, invertida e mesmo tamanho. Eu aproximo um pouquinho, ela fica real, invertida e maior. Então, cada vez que o objeto se aproxima do espelho, a imagem dele aumenta, tá? Então, por enquanto, todas verdadeiras. Agora, vamos lá para a letra E. Tanto em espelhos côncavos quanto em espelhos convexos, não existe a formação de imagem quando o objeto é posicionado sobre o foco. Ó, gente, essa é a primeira afirmativa falsa, porque no espelho convexo é impossível colocar o objeto sobre o foco, porque o foco fica para trás do espelho, tá? Então é só no espelho côncavo que, quando o objeto fica sobre o foco, que acontece a imagem imprópria, que é aquele caso que os raios não se encontram, tá? Então a gente diz que a formação de imagem só acontece no infinito, é a imagem imprópria, tá? Agora a letra F. Para um objeto real, todas as imagens reais são invertidas e todas as virtuais são direitas? Verdadeiro, eu comentei isso com vocês na hora da explicação da nossa aula, tá? Quando a gente montou a nossa tabelinha lá. Sempre que a imagem for real, ela é invertida, e sempre que ela for virtual, ela é direita, tá? E agora a última, um objeto de raio de curvatura igual a 60 centímetros tem distância focal 60 centímetros? Falso, gente. A relação entre o centro de curvatura e a distância focal, lembram lá, o centro de curvatura é sempre o dobro da distância focal. Então, se o centro de curvatura é 60, a distância focal é 30 centímetros, tá? E assim nós finalizamos aqui os nossos exercícios 1 e 2, e essas são as atividades da aula de hoje, tá, gente? Então, tirem foto lá da apostila e mandem no grupo para validar a nossa aula, tá? Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição.